que você esconde? Você realmente quer saber? Sim. Então venha descobrir. Olá! Esse é o terceiro episódio do Praça 2 e a terceira tentativa de gravação. Mas a gente chega lá. E hoje a gente vai falar de Task, Unidade Especial, que é uma série policial e também psicológica que fala sobre a investigação de uma unidade que é levantada, né, criada especialmente para investigar a respeito de roubos de pontos de drogas. Isso. E depois que acontece uma série de mortes em uma dessas ocasiões, então se forma essa unidade, porque vai ficando mais sério assim a questão. E o que a gente quer tratar dentro dessa série são outras questões que são subjetivas, né? A gente não vai ficar desvendando mistério, porque não vem o caso, já foi resolvido esse negócio. Tem alguns episódios, alguns personagens que são bem profundos. O próprio investigador, então, que é o Mark Ruffalo, que é o Hulk, ele, como é que é o nome dele? Tom Brandis. Ele é um personagem bem profundo, é bem interessante, ele é um homem meia-idade, cansado, que tem uma história pessoal pesada com relação aos filhos e a falecida esposa dele. E o outro personagem, que é o Rob, também é incrível, assim, tem uma história também com a família bem legal, assim, mas também bem pesada, e trata de outros temas que vão perpassando toda essa situação familiar deles, que acaba em algum momento se cruzando, né? Tá. E a gente, como vocês já sabem, a gente não tá aqui para falar exatamente da história, se a série é boa ou não, até porque a série é excelente e a gente recomenda, como bons cinéfilos que somos, recomendamos como uma série. Mas a gente vai ver então por essas outras óticas aí essa história maravilhosa. Então vamos lá, lembrando, tem spoiler, então se liga aí que vai ser uma boa análise. Então, se liga aí que vai ser uma boa análise. E não se esqueçam, eu sou o César. E eu sou a Ju. Vamos lá. Bom, a primeira questão que a gente quer, que é importante, que a gente gostaria de explorar ali, é a questão do abandono paterno, né? Então ali tem uma questão do Tom Brandis, né, que é o personagem do Ruffalo, que ele tem um filho preso, que ele não visita há 1 ano. Faz 1 ano que ele não visita aquele filho. E dá a entender que desde que o filho foi preso, ele acaba não visitando aquele filho. Aí a gente discute aqui a questão do abandono paterno, né? Por que aquele pai não foi visitar o filho nesse tempo? Eu acho que não tem como falar disso sem já esclarecer, né, o que é, né, a história, assim. Sem dar o spoiler. Esse filho é um filho que ele tem um transtorno mental, ele era acompanhado, tratado. Esse filho, ele é adotado, então junto com a irmã dele, pela família, né, pelo Tom Brandis, a esposa e a outra menina, a filha deles, natural. E eles convivem normalmente como uma família, né? Só que em algum momento esse menino tem um surto, e na série diz que é depois da pandemia, que não tiveram acesso às medicações. Esse menino tem um surto e ele acaba ouvindo as vozes da cabeça dele e empurra a mãe escada abaixo. A mãe cai e acaba morrendo nesse acidente. E esse menino vai preso, o Ethan. E o Tom Brandis, então, fica extremamente magoado, né, e triste, e não visita o filho na prisão. E paralelo a essas histórias que estão acontecendo de investigação, também estão na expectativa de ocorrer o julgamento, né? Isso. Para ver do Ethan do caso, para ver se ele vai continuar preso, quanto tempo. E o que a gente ficou se perguntando é porque ele é pai, né, do menino, assim, desse adolescente, esse jovem adulto. Eu não sei exatamente que idade ele é para ter, né? Não fala. Mas digamos que tem algo entre 18 e 20 anos. Acho que até um pouco mais, entre 18 e 25 anos, alguma coisa assim. E ele não vai visitar, sabe? Eu entendo que seja difícil, né? A situação toda é difícil, porque ele tá triste realmente,
Mas outras questões levantaram assim, né? A gente começou a indagar se fosse um filho natural, um filho dele que não fosse adotado, se ele faria a mesma coisa. Uhum. Se a gente não consegue mensurar o tamanho da raiva, o tamanho da dor que passa por tudo isso, mas eu acredito que seja uma questão para a gente refletir, né, o quanto de vínculo a gente cria nesses tipos de relações, né, e essa situação deixa bem escancarado isso. Uhum. A gente sabe que na vida real a maioria tem muitos pais, não vou dizer a maioria, né, para não ser, mas muitos pais que não se importam com os filhos, abandonam já desde sempre. E aqui fica a questão de que se a mãe era a pessoa que fazia esse vínculo e que ligava toda a família, né, e que trazia esse vínculo maior, porque tem uma cena que o próprio o Tom Brandes, ele fala para a filha dele, né, que eu vou fazer o que sua mãe faria, né, tipo, parece que ele não quer fazer, será que a mãe dele, ele só tá fazendo porque a falecida esposa dele faria? Então, aonde que fica a responsabilidade paternal dele, né, de que, entendendo que aquele rapaz, ele tinha um problema psicológico, ele deixou ele abandonado, numa prisão sem um ano, sem lá ver. O rapaz, o Ethan, ele comenta em algum momento, o pai esteve aqui semana passada e tal, e me deixou as roupas, mas não quis me ver. E tem um senso comum, assim, que diz que as mulheres, elas se tornam mães quando descobrem que estão grávidas. E os homens se tornam pais quando veem a cara do filho, quando o filho nasce. E como talvez numa relação, assim, adotiva não ocorra isso, né, talvez esse homem nunca tenha de fato assumido essa paternidade para virar as costas para um filho nesse momento, porque ele era doente, né, ele estava num surto. Responsabilizar, ele não só responsabilizou, ele culpou, são coisas diferentes, né? Porque ele era responsável de fato pelo que tinha acontecido e deveria sofrer legalmente, né, o correspondente a isso. Mas ele culpou o filho abandonando. Eu achei interessante o que tu falou de que o pai só é pai quando vê o filho, né? O que dizem. Então, talvez deve justificar um monte de pai que depois que se divorcia, esquece de pagar pensão, esquece de visitar filhos, acaba abandonando os filhos porque não tá mais vendo. Tipo, se eu não vejo, eu não sofro. Ou talvez. Se eu não vejo, eu não sou pai. Enfim, uma questão psicológica, né, em relação ao abandono. E daí eu ia te perguntar, mas já respondeu, se fosse filho biológico dele, talvez ele não tivesse deixado isso? Eu não sei, né, eu acho que é uma coisa assim que eu não sou mãe adotiva de ninguém, né, eu acho que é complicado a gente opinar numa situação dessas, mas eu entendo que a mãe provavelmente agiria de forma totalmente diferente. É a primeira coisa que para mim é uma verdade dentro né, do que eu penso. Muito provável, se fosse ele, se o Ethan tivesse empurrado o pai em vez da mãe, a mãe ia estar brigando para mostrar a inocência dele, ia estar brigando para dizer que ele era uma doença, eu vejo que ele estava cenário. Sem remédio. Seria outra história. Não a história do rapaz abandonado, que ele leva um ano para falar com o advogado e decidir se vai falar a favor ou não. Então esse abandono é algo assim que tira muito do personagem uma nobreza, né? Ali tu tira e tu esvazia aquele personagem e transforma ele num homem comum, tu bota ele num caco, né? Na maioria dos homens aí que abandonam filhos e acabam enfim, não dando suporte necessário. Embora na história do Arco, né, na história dele lá no depois final, muda, né, mas tem que ter toda uma questão de redenção, que é o que fala essa série, né. A série fala disso, dessa virada, né, que começa com culpa, com vingança, com redenção. A série fala disso, mostra muito isso. Também no outro personagem, que é o Robbie, que ele tá ali, então, ele começa a fazer tudo aquilo, aqueles roubos para vingar o irmão morto, né, por aquela, como se fala, aquela gangue, que é uma quadrilha, né, e Os Corações Negros. Foi o irmão dele, estava envolvido ali junto com aquela gangue de motoqueiros e acabou sendo morto por uma questão que não tinha a ver com diretamente, mas por um integrante.
E o Rob entra, depois do irmão morto, há algum tempo já, né? Entra como um vingador dele, né? Isso. E aí também ele tem uma história que ele foi abandonado pela esposa, ela cansou daquilo, ele foi embora e deixou ele com os filhos. E aí ele era o responsável pelos filhos e pela sobrinha, que é filha desse irmão que foi morto. E daí vem a nossa segunda questão, né? Tu viu que ele fala bastante de paternidade, né? Fala. Essa série, ela fala essa questão de paternidade. Aí vem a segunda questão, né? Que é a gente viu de um lado um pai abandonando por conta de que não tá mais vendo, né? Disso que a gente já discutiu. E por outro lado a gente tem o Rob aqui, que é outro personagem, que ele não quer abandonar a família, mas ele tá obcecado por essa vingança que tu comentou, né? Por conta do que aconteceu com o irmão dele, e ele acabou não entendendo o quanto ele estava prejudicando a família dele, né? Eu acho que isso a gente pode falar um pouquinho na questão de como que algo pessoal de alguém, daquele personagem, né, acabou cegando cegando a ele, de que em vez de ele cuidar da família, em vez de ele cuidar de quem ficou, porque já tinha sido abandonado pela mulher, ele esquece daquilo ali e torna uma questão inconsciente ou consciente, não sei se ele calculou, botou todos eles em risco, né, em risco de morte mesmo, de todo os filhos e da sobrinha dele. Eu acho que é mais uma cara da masculinidade, né? Ficar tão, assim, hiperfocado numa situação, e inclusive usar aquilo ali, o bem da família, como justificativa para fazer certas coisas, né? E quando na verdade o bem da família está muito distante daquilo ali. Na verdade é uma luta, é um querer muito pessoal. É algo que ele quer muito para ele por diferentes motivos, mas para a família seria importante outras questões, né? Tanto que a filha dele, durante a série, ela nem conta com o pai, ela não espera nada dele, uma menina, não sei, acho que uns 10 anos, 11 anos, e ela não espera nada dele, ela não conta com ele, ela é criada, os dois filhos dele, elas são criados pela sobrinha dele, pela Maeve, né? Que é a filha do irmão dele que ficou, que tem 20 anos. E ela que assume o papel, ela materna as crianças, a gente vai falar também, né? Então acho que é mais uma cara dessa masculinidade, assim, que não consegue assumir uma família e pensar nos integrantes depois, porque ele tá ali só no dele, é no sofrimento dele, é tudo muito egoísta, sabe? Vamos pensar em filmes que falam de pessoas que não pensam na família e colocam a família em risco por conta do que ele quer. A gente acabou de assistir um filme, Exato, que é um filme de terror, que é A Entidade, e a gente acabou de ver isso aqui, e é exatamente isso. Ele estava tão aficionado pela ideia dele de escrever o livro, que ele dizia, não, vou escrever porque é o melhor pra gente, é o que a gente quer, a gente precisa desse dinheiro. E na verdade ele era assim, louco por ser famoso e por de novo despontar e vender, e botou a família toda em risco, né? Botou toda a família em risco, porque tá dentro do seu projeto pessoal, e não que mulheres, mães, outras personagens não possam pensar dessa forma também, mas a gente vê esse comportamento mais comum, e a mídia tá aí pra mostrar, em homens, né? Bom, então, próximo tópico aqui que a gente trouxe é a questão da fé. O filme traz, né, a questão do personagem principal, esse interpretado pelo Ruffalo, né, que ele é um ex-padre. Isso é muito legal. Ele é um ex-padre, que ele foi 8 anos capelão no FBI, e aí ele largou a batina por decepções com a igreja para se tornar um agente do FBI. Então, vai passando também no meio da série essa questão da fé, né, as perguntas que vão surgindo em relação à fé. Tem um outro personagem que faz parte dessa unidade, que é o Graço, que também vive questionando ele sobre a fé. Eu acho muito interessante, assim, como ele não largou a missão, de certa forma, né? Exato. Só mudou o cenário, mudou... Como é que eu vou falar? Não mudou quem paga a missão também, né? Ele continuava um missionário, continuava uma questão, né? Ali a questão dele largar, ele não fica claro porque que ele largou, né? Ele não fica claro porque que ele largou. Ele tem contato com um amigo padre que ainda, ele tem um né? contato com um amigo padre,
mas ele traz, assim, o que eu vejo, né, é que até tem uma cena com esse amigo padre, que esse amigo, ele faz uma provocação em relação à fé dele, e ele começa, como ex-padre, ele se coloca numa questão totalmente cética. Tipo, ele abandonou a fé 100%, pelo menos ali no início, acho que no primeiro capítulo ele traz assim, uma questão de, não, isso aí, né, não quero falar disso, isso aí é tão... Ele esvazia a fé de uma forma que, quando começa a tratar da fé, ele se sente ofendido. Então aquilo é curioso. Só que, e daí vem toda a história do Grasso, que entra junto, né, que é esse policial, que ele busca uma redenção e durante o filme ele vai provocando ele. Né? Então, dando spoiler de novo, né, Ju? O Grasso, ele era um policial corrupto que estava ali... Estava infiltrado. Ele estava dos dois lados, né? Ele era um policial, estava nessa força-tarefa, mas era ele que estava facilitando as informações para gangue, né, dos Corações Negros. Os Corações Negros. Ele estava ali fazendo aquele papel duplo, assim. Ele já tinha feito e foi descoberto no final. Então... ele ficava o tempo inteiro ali perguntando pro Tom, né, perguntava sobre questões para aliviar a própria culpa dele, né. Sim. E a desculpa do Grasso também era essa, né, que ele entrou nisso para pagar o tratamento da mãe, para pagar a casa da irmã. Sim, então, de novo, uma questão nobre, como se justificasse a canalice toda. Colocar a família já alivia, sabe? Pelo menos ele era um bom sujeito. E daí pra mim vem uma questão do uso da fé por isso, né? E pra quem não sabe, eu já fui pastor e eu sei o quanto as pessoas acabam procurando a religião e a igreja pra aliviar a dor, pra tirar a culpa, e utilizam a igreja como um instrumento para sua própria redenção, para se sentir liberto, né? Se sentir livre de doença, frustração, medos, enfim. E nessa série, a questão do Grasso, ela é bem interessante, porque ele passa a série inteira incomodando, né, o ex-padre ali, o Tom Brandes, perguntando, mas como assim? Se o cara estiver morrendo, ele pede perdão e vale? E daí ele dizia, não é bem assim, mas sim, Deus é infinito em misericórdia, acaba falando aquelas coisas, ele, mas só acha que é justo? Ele começa a provocar, ele como um bom cristão que ele era, né, um católico, né, um italiano católico, né, ele ficava questionando essa questão, mas como assim? Então quer dizer que na última hora, tudo que ele fez, aquele minuto lá vai definir, vai resolver tudo. E... era a questão dele, a gente não percebeu, né? Mas era a questão dele mesmo tentando fazer a própria redenção dos erros que ele vinha cometendo a vida inteira. Que demonstra que ele estava, de fato, ele estava arrependido por aquilo. Não, eu não vou dizer a palavra arrependido, mas aquilo... qual é a palavra que a gente utiliza quando a pessoa está... que ele incomoda ele, né? Mas aquilo estava, de alguma forma... perturbando ele. E ele, então, levou aquilo como... uma forma para ele fazer a redenção. E de fato ele vai levando até que no final ele confessa, ele busca essa redenção dele, né? Então eu achei essa parte interessante, esse jogo aí de trazer a religião como uma forma de dar uma pista de que o cara ali era o cara infiltrado. E que aquelas perguntas que ele estava fazendo não era por curiosidade, era em si próprio, mesmo, né? Então, né, um faro fino que todos os padres têm, pastores têm, quando alguém chega perguntando, um amigo meu sempre tem que desconfiar, né? Então, um amigo meu mandou perguntar. Então a gente podia ter tido ali, né? Eu não percebi. Eu também não percebi. Mas ali já era um indício de que quando estavam procurando, na série, quando estavam procurando quem é que era o infiltrado. Eu descobri que era infiltrado em outro momento, né? Qual é que foi? Eu não me lembro. Foi quando ele tava com a colega dele lá. Eu disse, isso aqui tem a cara do clichê, né? Mas foi melhor do que eu imaginava. Sim. Foi bem interessante. Acho que outra questão importante ali é sobre as famílias, né? Desestruturadas, o quanto que aqueles vínculos estavam frágeis, né? Acho que a gente já falou bastante disso também, sobre a paternidade, mas outros personagens...
a filha do Tom, a mais velha, né, que também tá vindo de um relacionamento que tá terminando, ela tem um bebê pequeno, aí ela volta ali pra casa do pai pra poder falar naquele julgamento do irmão, né, dela. Ela já também não quer mais acolher ele como irmão, porque tem raiva, porque aquele rapaz matou a mãe dela, né, e ela de algum jeito também não acolheu ele mais como ele irmão, depois do que ele fez. A irmã gêmea, não é gêmea? Não é gêmea. A irmã dele, mais nova que ele, é verdade. A irmã dele também ali, ele, né? Naquele meio que ela continuou naquela situação, morando com o pai, lembrando que a pessoa que representou, que foi mãe dela, tinha sido morta pelo irmão, e ela sempre com aquela questão que é impressionante, muito boa, aquela situação da gratidão, né? Que ela tem algum momento, ela fala lá e diz, eu tenho a sensação de que a única coisa que eu posso sentir é gratidão. Eu não tenho direito a sentir mais nada, porque eles resolveram me adotar. Eu só posso ser grata. E isso também nos leva à questão da fé, né? Que é essa questão de sempre ser grato. Não pode ter nenhum outro sentimento com relação àquela entidade, né? Que não seja gratidão. Que não seja gratidão. Isso é perturbador. É perturbador, porque ele é limitador e não é humano. Não é humano sempre ser grato, não poder ter raiva, não poder questionar, não poder ter nada disso, né? É bem interessante. A gente comentou até quando a gente assistiu essa questão, né, do desabafo dela com a psicóloga dela, na questão de que ela não podia ter nada mais que a gratidão, né? Aquilo me fez pensar, né, em várias situações, mas até onde vai a gratidão, né? Porque tá bom, eles adotaram aquelas crianças, mas não foi ela que pediu, né? Não foi ela que não foram, ela foi vítima de uma questão de um abandono, teve a sorte de ter uma família que queria uma questão. Mas de fato ela não pode passar a vida inteira somente sendo grata. E ela pode ser grata, e provavelmente mas que seja cobrado, esperado dela sempre só isso. Exato. Isso é cruel. E esse foi a conversa dela quando chegou a irmã dela, né? Tipo assim, o Ethan chegou aqui, não podia ter feito o que fez com a mãe. E agora vocês querem acolher. Como assim? Porque ele fez, não podia ter feito. Quer dizer que se tu adota uma pessoa, o adotado, né, a pessoa que foi adotada, ela tem um pacto universal, irrevogável, unilateral, de que ela de forma alguma poderá frustrar nenhum tipo de expectativa dos pais. Isso, além de ser desumano, é impossível, um absurdo, é uma coisa que tu não pode esperar, assim como a gente não espera um filho. Um filho natural. Filho natural. Mas acontece, né? Acontece, a gente vê casos, situações, eu ia falar isso agora mesmo, de o quanto que esse excesso de expectativa em cima dos filhos e das filhas gera problemas mil na vida, né, dos filhos, e essa frustração dos pais e mães que ficam ali colocando tudo que tem em cima daquela criatura, né. Olha que grande responsabilidade que é para um filho e para uma filha sempre saber que a estrutura daquele pai, daquela mãe, a alegria depende só dele, sabe? Isso também é demais. E essa questão, ela começa a ser desenhada de novo, né? Porque a gente vê ali durante a série aquela liquidez desses relacionamentos. Porque tu tem... Depois a gente vai falar um pouco mais da Maeve. Da Maeve. Da Maeve, a gente vai falar um pouco mais da Maeve, mas a gente tem ali a Maeve que materna sobre os sobrinhos, sobre os primos. A gente tem ali aquela criança que estava sendo criada dentro de um porão. E o Rob viu aquela situação e levou para casa, e quando ele chegou em casa ele entregou, deixou os cuidados da sobrinha de novo, né? E aquela criança foi para um lugar, aí outra pessoa viu e o próprio... O Tom... É Tom, né? O Tom. O Tom viu o que ele faz, ele leva pra casa e o que ele faz? Cuida aí que eu tenho que fazer minhas coisas. Vai lá arrumar o quarto dele, botou as filhas pra fazer. Vai lá fazer, distrai ele aqui, ajuda ele a montar o brinquedo, faz a comida pra ele, vai lá arrumar o quarto dele. Ele não fez, ele levou pra lá e saiu. Então, essa responsabilidade que sempre sobra para as mulheres, independente da idade,
de maternarem, né? Seu dispositivo materno. Isso é natural no comportamento da nossa sociedade, ensinar as mulheres sempre a maternarem. E é muito claro dentro dessa série. Porque a Maeve é uma jovem também, e ela diz, isso aqui é minha casa, meu pai morreu, essa casa é minha, vocês que estão aqui dentro enfiados. Eu tenho que cuidar dessas crianças, porque senão tu vai fazer merda com eles. Né? Olha o que tu tá fazendo. Ela tenta o tempo inteiro reverter a situação, cuidar. Chega aquele menino lá, que era vítima do Rob, inclusive. Sim. Era vítima dos pais, depois vítima do Rob. Chega lá, ela cuida, porque ele estava também já abandonado outra vez. Então, é sem fim esse comportamento, e os homens toda vez saindo pela tangente. Tangente. E essa série, ela traz isso, né? Eu li umas críticas pra gente gravar esse episódio, eu li algumas críticas, e todos eles falam de que eles exploram muito a questão dos homens, exploram pouco as mulheres ali. E de fato é o que a sociedade faz. Tu explora a história dos homens e a história das mulheres ali em segundo plano. Elas estão fazendo o que a sociedade espera das mulheres, que é a sobrecarga do cuidado, a sobrecarga, né, do afeto, a sobrecarga da entrega, acaba sempre sendo pelas mulheres. E daí tu vê isso, né, como tu bem disse, a Maeve fazendo pros primos, essa outra menina fazendo a Maeve fazendo também pelo outro menino, as filhas dele, do Tom, quando ele leva o menino para casa e ele diz, agora vocês cuidem dela. Ou seja, parece que o cuidado não existe por conta paterna, né? E por isso que a gente faz toda essa discussão no início, né, que a gente falou, de que será que se fosse ao contrário, a história não seria totalmente diferente, a gente teria outra história aqui. Outra história, né? Até porque o Rob, assim, e se o Rob não tivesse sido abandonado pela mulher, o que foi que engatilhou ele a partir daquele momento? De repente ele começou a querer se vingar, sabe? E se ela não tivesse ido embora, será que se ela tivesse continuado a fazer a máquina girar, né? Será que ele teria feito tudo isso daí? Né? E não que ela, a culpada dela, mas é porque o quanto que ele se desestabilizou, porque não tinha mais alguém pra, sabe? E o quanto que os homens em si são motivados por ganância, por vingança, por valores que são, assim, questionáveis. E colocando sempre a família como se fosse a de escudo, né? E de escudo, e a desculpa, né? Ele coloca ali como uma desculpa, né? Pra fazer as atrocidades. Tanto o Grasso quanto o Rob acabam fazendo isso sem pensar nas consequências para a família, né? No final, o Grasso fala com a irmã dele, né? Tu lembra aquele dinheiro? Eu precisei. Ou seja, ele não tá pensando nas consequências do que pode levar pro resto da família. Ele acaba colocando os pés pelas mãos, como a gente fala popularmente, sem pensar nas consequências depois. Porque se ele fosse preso, era elas que iam ter que ir lá cuidar dele. Sim, elas tanto que é o que se vê, né? Em presídios, quem visita são as mães, são as esposas, são as irmãs, são as filhas, não é o homem que vai visitar, né? A própria esposa do Jason, quando descobrem que ela tá morta, é através de uma ligação dizendo, olha, a tua esposa não veio pra casa, as crianças estão lá sozinhas. Tipo, não é, cara, ela sumiu, o que será que tá acontecendo? Se o pai some um mês, nem ia ficar sabendo, né? Eu ia pensar várias outras coisas, mas se a mãe some algumas horas já faz falta, né? Então é esperado isso. Então, de fato, é uma série muito boa. É muito boa, uma série policial, intensa, assim, né? Não dá vontade de parar de ver, ela é boa mesmo. É do mesmo diretor, né, do Mare of Easttown, que é outra série maravilhosa, com a Kate Winslet. Né? Maravilhosa. E vale muito a pena ver, mesmo sem essa reflexão toda que a gente está fazendo, porque ela já serve, inclusive, para entretenimento. Isso. E a gente gosta de explorar os personagens, né? Mas outros personagens ali que também são interessantes, né? Que são explorados, que o resto da equipe, né? Sim. Tem ali uma mulher que era abusada, vítima de violência doméstica. Aí tinha uma outra mulher que, por ser mulher, ela nunca era, não levava crédito no trabalho. Tipo, nunca fiz nada, né? Ela dizia, nunca foi reconhecida por nada no trabalho. Tinha a chefe
que era uma mulher que estava se aposentando, né? E durante a aposentadoria ali, ela comia bastante, né? Ela estava passando por um processo que ela não estava sabendo como lidar, né, com tudo aquilo. Então tem outros personagens ali em volta. O Cliff, que era o melhor amigo do Rob. Também, que era parceiro de crime dele, né? Melhor crime. amigo, parceiro de crime. Então, também estava bem envolvido ali. Bem envolvido, não conta muito a história de como ele acabou se envolvendo nessa situação. Enfim, tem vários personagens ali que são bem interessantes. É uma série bem boa de ver. Bem boa de ver. Na HBO. Na HBO. Na HBO. Isso. Então, é isso. Recomendamos. Obrigado por quem assistiu. Dessa vez foi um pouco mais rápido, né? Eu gosto de falar mais, mas... E sugiram séries e filmes que pra gente poder ficar conversando. E porque, como a gente falou, né? A gente fala disso mesmo não postando. Então. A gente fala pra caramba. Inclusive, hoje a gente bateu o centésimo filme assistido no ano, que a gente anota todos, a gente dá nota, e depois, né, se vocês quiserem saber de algum, a gente pode recomendar. Lembrando que não é crítica, né? A gente não faz crítica de filme, a gente fica conversando e pensando sobre personagens e sobre histórias e histórias subjetivas dentro da história, óbvio, ali. E é o que funciona pra gente, né? Isso. Então tá, obrigado, até a próxima, beijo pra vocês e beijo pra quem.